Hoje eu quero tratar com você de um dos assuntos mais importantes da Bíblia e que tem sido, muitas vezes, distorcido por alguns. Quero falar sobre restituição. O livro de Jó aborda este assunto de maneira extraordinária. Jó foi um homem temente a Deus, um homem reto, justo, um homem que se desviava do mal, um homem que, com a bênção de Deus, enriqueceu, um homem que teve uma família linda, bem formada, e apesar dos filhos de Jó já serem adultos, terem suas casas, terem postura de gente adulta, manteve a harmonia dos seus filhos, porque era um pai presente, conselheiro e intercessor. Apesar de ter tantos privilégios, de não só ser um homem rico, mas ser um homem generoso, porque ele era os olhos dos cegos, as pernas dos aleijados, e ele socorria os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Este homem tornou-se também singular na sua época, no seu tempo, sendo o homem mais piedoso da sua geração. E quem disse isso não foram amigos bajuladores, mas quem afirmou isso foi o próprio Deus. Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem o diagnóstico. Portanto, Jó era um homem único, peculiar, singular no seu tempo, na sua geração. Porém, Satanás tentou destruir esse homem, afirmando que ele servia a Deus apenas por interesse, que ele não era íntegro no seu fervor espiritual, que ele tinha descoberto que religião era uma fonte de lucro, mas que se Deus tirasse dele o que Deus mesmo havia dado para ele, que esse mesmo Jó, que agora é um adorador, tornar-se-ia um blasfemo. E Satanás disse: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Jó tinha o quê? Jó tinha bens materiais. Jó tinha uma família. Jó tinha sua própria vida, sua saúde. E Satanás disse para Deus: se tu tomares, ou tirares, ou tocares naquilo que tu deste para ele, ou seja, nos seus bens, na sua família e no seu corpo, ele vai blasfemar. Com isso, Satanás está inferindo que Jó não adorava a Deus por quem Deus era, mas apenas por aquilo que Deus dava, que Jó não adorava a Deus pelo seu caráter, mas apenas pelas suas dádivas. É por esta causa que Deus então permite que Satanás toque nos bens de Jó, na família de Jó e no próprio corpo de Jó. Então, em 2 rounds de luta, Jó vai à falência, sendo o homem mais rico do seu tempo. Jó enterra seus filhos num único acidente, foram todos eles esmagados debaixo de escombros. E depois de Jó estar falido e enlutado, ele é atingido por uma doença maligna que devastava o seu corpo, com feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Agora esse homem está reduzido às cinzas, é uma carcaça humana, seu corpo é uma chaga viva, é uma ferida aberta. E não bastasse esses reveses tão dolorosos, a sua mulher, no auge do seu sofrimento, não suportando a ideia de que é possível conviver com a dor, disse para o seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E apesar de estar vivendo o vale mais escuro da sua vida, ele não sucumbiu à sugestão apressada, insensata da sua mulher. Pelo contrário, ele respondeu: tu falas como uma louca.
Tendo nós recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Mas se também não bastasse essa providência carrancuda, os amigos de Jó vieram, e vieram de longe, para condoer-se com ele. Quando viram, sequer o reconheceram, tamanha devastação que a enfermidade tinha produzido em seu corpo. E eles então se assentaram na terra, no pó, na cinza, com Jó durante uma semana, sem proferir sequer uma palavra, apenas chorando a dor tão devastadora que havia atingido Jó. Porém, eles, por não entenderem exatamente todos os meandros do sofrimento de Jó, por se considerarem filósofos ou teólogos para interpretar o sofrimento de Jó, concluíram que Jó não poderia estar sofrendo sem que ele fosse responsável por esse sofrimento. E então assacaram contra ele acusações levianas, acusações injustas, chamando-o de louco, de ladrão, de ter se enriquecido por ter explorado os órfãos e as viúvas. Atingiram a honra de Jó, o caráter de Jó, a reputação de Jó, num verdadeiro assassinato de reputação. E diante desse drama, apenas Jó conseguiu fazer perguntas sem encontrar respostas, fazer queixas sem encontrar alívio, expor a sua dor para enfrentar apenas o silêncio de Deus. Diante de tantas agruras, esse homem está sofrendo 5 golpes vitais na vida. O golpe na sua vida financeira, o golpe no luto, sendo ele um pai exemplar, o golpe da enfermidade atroz, com dores tão terríveis, sem pausa, sem descanso, sem folga, a dor de ver a sua mulher desamparando-o no sofrimento mais atroz, e ainda a dor de ver os amigos de longe vindo para acusá-lo. Esse homem aparentemente perdeu tudo. Esse homem está no fundo do poço. Esse homem não tem mais para onde olhar porque os amigos fugiram, a família o abandonou. Ele está entregue à sua desventura, sozinho, cercado de sofrimento por todos os lados, de perdas as mais profundas. Mas uma coisa ele não perdeu. Ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua confiança em Deus. E no torvelinho da tempestade, no miolo da crise, no epicentro da angústia, ele arranca da alma um grito de esperança, quando disse: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu verei o meu Redentor. O Deus que inspira canções nas noites mais escuras da alma, trouxe a este homem um alento de fé, uma luz de esperança. Ele olhou para o futuro, embora com um presente tão doloroso, com um passado tão devastador. E ele olhou para Deus e disse: ainda eu tenho esperança. O meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Então, Deus rompe o silêncio e faz a Jó 70 perguntas. Na verdade, Jó não escutou de Deus nenhuma resposta às suas perguntas, às suas queixas. Mas Deus faz para ele 70 perguntas, perguntas retóricas, que retratavam a soberania de Deus. E Deus foi perguntando para Jó: ô Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estavas quando eu cercava as águas do mar? Onde tu estavas quando eu espalhava as estrelas no firmamento? E Deus foi despejando em cima de Jó a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, o seu poder. E Jó foi se encolhendo e se encolhendo
e se encolhendo para descobrir as verdades mais importantes da sua vida. E ele então, no capítulo 42, responde: agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino no pó e na cinza. O que esse homem descobriu? Primeiro, ele descobriu a onipotência divina. Eu sei que tudo podes. Você e eu, à semelhança de Jó, somos limitados. Nós temos fraquezas variadas. Nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas em nosso rosto de forma indisfarçável. Nossas pernas vão ficando bambas, nossos joelhos trôpegos, nossas mãos descaídas, nossos olhos embaçados. E dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Temos fraquezas emocionais. Às vezes nos desesperamos da própria vida, como ocorreu com o apóstolo Paulo lá na cidade de Éfeso. Temos fraquezas morais, às vezes tropeçamos em nossas próprias pernas. Temos fraquezas espirituais, somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Então, é muito importante saber que, não obstante as nossas fraquezas múltiplas, o nosso Deus tudo pode. Para Ele não há causa perdida, para Ele não há vida irrecuperável, para Ele não há doença incurável, para Ele não há nada que seja além do seu poder e das suas possibilidades, porque Ele tudo pode. Isso Jó descobriu. A segunda coisa que Jó descobriu foi que o plano de Deus eterno é também perfeito e eficaz. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, disse Jó. Os nossos planos podem ruir. O homem faz planos, mas é a resposta certa que vem de Deus. Nós podemos planejar algo e esse algo não acontecer. Nós podemos fazer uma projeção e essa projeção cair por terra. Mas Deus não precisou lançar mão de um plano B porque o plano A fracassou. O plano de Deus é perfeito, é eterno, é eficaz. Ele não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido. Ele não usa rascunho nos seus planos. Ele não se equivoca em seus planos. Os planos de Deus são perfeitos, eternos e bem-sucedidos. Nenhum dos planos dele cai por terra. Não existe acaso. Não existe determinismo cego. Não existe coincidência. Existe sim providência e providência divina. Mas Jó descobre mais, que ele conhecia Deus só de ouvir. Muito obstante ser ele um homem piedoso e o mais piedoso da sua geração, e não obstante ele ser um homem reto, justo e temente a Deus, que se desviava do mal, ele ainda não conhecia Deus tão profundamente como agora que Deus se revela para ele na sua majestade e grandeza. O nosso conhecimento de Deus é progressivo, por isso a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na verdade, conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo afirmou em João 17,3, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, nós conheceremos a Deus por toda a eternidade. E jamais haverá um tempo em que nós esgotaremos o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Oh, que privilégio é conhecer a Deus, ser conhecido por Ele, pertencer a Ele, fazer parte da família dEle, desfrutar da comunhão com Ele, e aí vivermos com Ele eternamente, conhecendo-o, amando-o, fruindo-o, glorificando-o, deleitando-nos nele, que é a razão da nossa própria vida. Mas ainda Jó vai descobrir algo também maravilhoso, a grandeza do seu pecado. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Muito embora tenha sido um homem piedoso, mas quanto mais perto da luz você chega, mais consciência de pecado você tem. As pessoas que mais choram pelos seus pecados
não são as que mais pecam, mas aquelas que mais perto de Deus andam. E então, a Bíblia nos informa que, Jó 42:10, Deus diz que, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Os seus amigos lançaram contra ele acusações mentirosas, levianas, injustas. E certamente a resposta de Jó a essas acusações levianas e injustas foi se defender, foi se queixar. E às vezes o coração está nessas horas marcado pela dor, pela mágoa, pela angústia, pelo sofrimento, pela autojustiça. E o que Deus está fazendo então com Jó? Meu filho, saia desta arena da autodefesa, entre na brecha da intercessão, porque você não pode orar por alguém e nutrir por este mesmo alguém alguma mágoa. E diz a Bíblia que quando Jó espremeu o pus da ferida, e em vez de se queixar, se defender, passou a interceder, a orar por esses amigos que o acusaram, Deus restaurou a sua sorte. E o que aconteceu? Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Primeiramente, Deus restituiu a sua saúde. O verso 16 do capítulo 42 diz que Jó, dali para frente, ainda viveu 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Deus o curou completamente, porque para Deus não tem doença incurável, não tem problema insolúvel. Talvez você esteja lidando com uma doença terrível, uma doença devastadora, ou talvez você tenha perdido a paz, o sono, a tranquilidade, pensando num diagnóstico que você recebeu. Saiba de uma coisa, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Ele é o Deus que cura, restituindo a saúde. A segunda coisa que Deus restituiu foram as finanças, foram os bens materiais. E tanto o versículo 10 quanto o versículo 12 nos informa que Deus restituiu em dobro tudo quanto Jó possuíra. Se ele já era o mais rico antes dos infortúnios, agora ele é duplamente mais rico, porque Deus é o Deus da restituição. Talvez você tenha vivido momentos difíceis na sua vida financeira. Talvez a sua empresa quebrou, talvez o seu comércio está dando marcha ré. Talvez nessa crise econômica que assola o Brasil, você tenha visto os seus bens diminuindo, minguando, desidratando. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus da restituição. Deus pode abrir portas de oportunidades. Deus pode restaurar a saúde financeira da sua empresa. Deus pode trazer portas novas de oportunidades para a sua vida financeira. Mas em terceiro lugar, Deus restituiu as amizades. E a Bíblia diz que os amigos de Jó tiveram que ir a Jó para Jó orar por eles, para Deus restaurá-los. Os mesmos homens que acusaram Jó agora precisam voltar a Jó e pedir oração por ele. Oração que Deus ouviu para restaurar os seus amigos. Eu quero dizer para você que quando você anda com Deus, Deus reconcilia com você os seus inimigos. Deus restaura as relações quebradas, partidas, trincadas, e Deus restitui a Jó os seus amigos e as suas amizades. Mas em quarto lugar, Deus restituiu o casamento. A Bíblia diz que Deus é o Deus que restaura o caído, que Deus levanta o abatido, que Deus pega os cacos, os vasos quebrados e faz deles vasos novos. E agora Jó não mais recebe uma palavra dura daquela mulher que diz amaldiçoa Deus e morre, mas ele perdoa, ele restaura, ele recomeça a sua vida conjugal e Deus faz tudo novo na sua vida e na sua história. Deus restitui o seu casamento. Eu quero dizer para você que Deus pode também curar as relações machucadas e feridas na sua vida conjugal. Finalmente, Deus restaura os seus filhos, porque agora Jó tem 10 filhos no céu e agora Jó tem 10 filhos na terra. Quando um filho morre, ou alguém da sua família morre, estando no Senhor, você não perdeu. Você perde alguém ou algo quando você não sabe onde está. Mas Jó sabia onde seus filhos estavam. Estavam com Deus. Agora Jó tem 10 filhos na terra, Jó tem 10 filhos no céu. Deus restituiu e restituiu completamente a sua saúde, os seus bens,
os seus amigos, o seu casamento, os seus filhos. O mesmo Deus pode fazer na sua vida. Ele é o Deus da restituição. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E se essa mensagem abençoou o seu coração, eu gostaria que você transmitisse esta mensagem para outras pessoas, se inscrevendo neste canal e nos ajudando a levar a palavra de Deus aos rincões da nossa pátria e às outras nações da terra. Um grande abraço a todos vocês.